Olá pessoal, a gente vai falar sobre tabagismo e câncer, é um dos hábitos mais relacionados ao aparecimento de neoplasias. Uma breve história, em 1000 a.C., o tabaco ele era cultivado na América Central com fins medicinais e para rituais de religião. No século XV, acompanhando praticamente a história da humanidade, nas grandes navegações, com o descobrimento da América, os espanhóis então levam o tabaco para a Europa. No século XVI, começam a fabricar charutos e com os restos dos charutos, os mendigos em Sevilha são tidos como os inventores dos cigarros. Com a Revolução Industrial no século XIX, eles começam a fabricar caixas de fósforo, máquina de enrolar cigarro. Em 1845, ironicamente, é uma estatal francesa que começa a produção industrial em larga escala, então, dos cigarros. Esse hábito se popularizou depois da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheira em que eram distribuídos cigarros aos soldados. Aqueles que não morriam retornavam para casa como heróis, já com esse vício. O tabaco está presente inclusive no brasão da República, isso é uma folha de tabaco. Só nos anos 50 do século XX se identificou uma associação de tabagismo e câncer de pulmão, com estudo com médicos ingleses que fumavam, do Dr. Richard Doll. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo mata 6 milhões de pessoas por ano no mundo. Só como efeito de comparação, acidentes de trânsito 1 milhão, terrorismo 30 mil. E desses 10%, ou seja, 600 mil vão morrer e nem são fumantes. Ou seja, são fumantes passivos, não são ativos. Alguém em casa fuma. Metade das pessoas que fumam vão morrer de alguma doença relacionada a esse vício. É a causa de morte mais prevenível em saúde pública e é a principal causa evitável isolada de câncer. E 80% dos fumantes, mais ou menos 1 bilhão de pessoas, vivem nos países pobres, em que a regulamentação é mais frouxa. O tabagismo no Brasil caiu drasticamente nas últimas décadas através de uma série de medidas, como imposto, advertência, inclusive no maço, restrição à propaganda, restrição, proibição mesmo de venda e de fumar em alguns lugares fechados. No final dos anos 80, mais ou menos mais de 40% dos homens fumavam. Isso caiu bastante no gráfico mais à direita, ao redor de 12%, e também caiu entre as mulheres. Eram quase 30%, hoje em dia menos de 8%. O cigarro tem mais de 5 mil componentes químicos, mais de 50 são cancerígenos. A nicotina é extremamente viciante, esse vício é comparável ao viciado de cocaína e heroína e chega muito rápido da tragada, a absorção dos pulmões, a corrente sanguínea até o cérebro. Isso dura poucos segundos. Causa diversas outras doenças que não câncer, doença cardíaca, pulmonar, diabetes, pressão alta, trombose, osteoporose, infecções, doenças oftalmológicas, infertilidade. Na mulher grávida, o hábito do cigarro está associado a aborto, gravidez ectópica, neném com baixo peso, e no homem a disfunção erétil. E o cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão, cabeça e pescoço, esôfago, estômago, colo retal, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero, ovário. Aqui uma figura mostrando diversos órgãos que podem sofrer com esse hábito. Quem fuma tem uma menor eficácia no tratamento, um risco maior de complicações, um risco maior de recorrência, ou seja, de um retorno do câncer, e o maior risco de outro câncer. O tabagismo é muito associado, então, por exemplo, ao câncer de pulmão. Conforme a população foi fumando mais aqui nos Estados Unidos, o câncer de pulmão, que era então uma doença muito rara, aumentou
vertiginosamente, e conforme também a população foi diminuindo o consumo de cigarro, também a incidência de câncer de pulmão foi caindo. A propaganda ela é muito presente na indústria do tabaco, né? Aqui tem o cowboy da Marlboro, propagandas da Hollywood, sempre uma publicidade voltada a jovens, uma certa liberdade, um glamour. Um dos maiores heróis do esporte, Ayrton Senna, o carro clássico da McLaren, tem propaganda da Marlboro, até cigarro de chocolate era vendido. E conforme as mulheres entraram no mercado de trabalho, as atrizes de Hollywood começaram também a aparecer fumando, denotando uma certa independência, uma classe. Porém, a antipropaganda é o que começou a mostrar o mundo real para o fumante já nos maços de cigarro, enfatizando o risco para a vida, para a circulação, para o pulmão, inclusive na parte estética, para a pele, em relação à potência sexual e os problemas para os outros familiares que nem fumam dentro da casa. As medidas estimuladas pela OMS são reduzir ou banir a propaganda, aumentar o imposto, e isso tem impacto na redução do consumo de cigarro, impedir venda ilegal, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil muito contrabando de cigarro, monitorar a frequência de tabagismo na população, tratamento para ajudar quem quer deixar de fumar, um custo médio para quem fuma todo dia, 1 maço, 2 maços por dia, é ao redor de 200 a 400 reais por mês. Em 20 anos, isso chega a 50 a 100 mil reais por fumante. Como mensagens finais, essa frase, deixar de fumar é fácil. Eu fiz isso centenas de vezes. Isso é irônico, porque o paciente é um viciado. Muitas vezes ele para e volta a fumar. E o tabagismo, então, está associado a diversos tipos de câncer, diversas outras doenças potencialmente letais. O cigarro é considerado o artefato mais mortal da civilização. Todo mundo já teve algum parente que morreu ou teve alguma doença grave, como câncer, infarto, AVC, decorrente de cigarro. Mais de 1 bilhão de fumantes no mundo e na Ásia, inclusive com aumento. O consumo no Brasil vem diminuindo nesses anos, porém ainda existem mais de 20 milhões de fumantes no país, sem contar os ex-fumantes. Nós tivemos avanços em leis e terapia, mas a mensagem principal é não fumar. E quem fuma, parar de fumar, enquanto é tempo. Muito obrigado.